Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero aqui fazer um convite todo especial. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Você fazendo isso vai impulsionar o YouTube a mostrar os nossos vídeos para mais pessoas, e mais pessoas estudarão conosco a palavra de Deus. Nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema a graça de Deus. O texto principal está em Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É o desejo de Deus, é o desejo do Senhor Jesus Cristo salvar todos os homens. Mas para que esta graça, a graça especial, possa ser derramada a todos os homens, é necessário crer no Filho de Deus. Jesus falou em Marcos 16 que quem crer e for batizado será salvo. Então, é desejo de Deus que a graça especial, nós iremos ver um pouco melhor sobre isso, a graça especial seja derramada sobre todos os homens. Mas para que a graça especial possa ser derramada, é necessário aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas vidas, de nossas vidas. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. A introdução da nossa lição diz: o conceito e os contornos sobre a graça de Deus são realmente muito importantes, pois ela é a base da nossa salvação. É o que dizem, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Que pela graça nós somos salvos. A graça é uma peculiaridade do cristianismo. Não existe em nenhum outro credo religioso esta forma de salvação. A salvação somente mediante a graça. Em Romanos 3, versículo 24, vai dizer que o salário do pecado é a morte, e que nós somos justificados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente com este sacrifício redentor é que o homem se torna, então, justificados em Cristo Jesus, é o que diz Romanos capítulo 3, versículo 24. E Romanos capítulo 6, versículo 23, vai tratar do pecado, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vamos estudar aqui alguns pontos e subtópicos nessa lição. Nós iremos entender melhor o que é graça, qual é o conceito da graça e, teologicamente, quantas graças existem para que nós possamos, então, entender este conceito da graça. Primeiro subtópico: o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Por causa da graça de Deus, a vida ainda existe na terra. Então a graça é algo que nós fazemos, Nós fazemos para o Senhor, e o Senhor nos ajuda não pelos nossos próprios méritos, não, mas o Senhor nos ajuda porque Ele é grandioso em amor, em justiça e em misericórdia. A graça é o favor de Deus para com a humanidade, independente das nossas obras, independente daquilo que nós fazemos. E o Senhor só derrama esta graça, conforme Efésios 2, 8, 9, mediante o dom da fé, a fé no Filho de Deus. Esta graça especial, a graça salvadora, nós iremos detalhar melhor sobre isso, só chega no ser humano, na humanidade, na pessoa, mediante a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus Cristo.
porque mediante este dom da fé é que o Senhor derrama esta graça. E agora nós somos justificados, né? Conforme Romanos 3:24, que eu falei para os irmãos, somos justificados em Cristo Jesus. E por que é necessário o ser humano ser justificado? Porque pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras, nós não seríamos, né, justos diante do Senhor. Não há nada que a gente possa fazer aqui na terra, a qual nós nos tornamos justos diante de Deus. Por quê? Porque todos nós temos o pecado original, o pecado adâmico. Em Romanos 3:23 vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano, no seu nascimento, pelo pecado original, ele já é tendencioso a fazer o mal, a se afastar diante do Senhor. Por isto que o Senhor Jesus Cristo veio em pele humana, veio em carne, para poder, diante de Deus, imputar a sua justiça, sem cometer nenhum tipo de pecado. O homem perfeito veio a esta terra, né, e morreu sem pecado, e agora, através da sua morte sacrificial na cruz do Calvário, nós somos pecadores justificados diante de Deus. E a graça, ela nos cobre, né, das nossas falhas e nos torna justo diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse que em Deus nós vivemos, nós movemos e nós também existimos, conforme Atos 17, verso 28. Se não fosse a graça especial de Deus, né, e a graça comum do Senhor na vida de todos os homens, nós já teríamos sido, né, aniquilados. Nós já teríamos sido, né, destruídos pelo próprio Senhor. Mas a graça do Senhor derramada sobre a humanidade nos faz ainda estarmos vivos nos dias atuais. Subtópico 2, graça versus misericórdia. Há uma maravilhosa distinção entre a graça e a misericórdia. O que é graça? Né, como eu falei para os irmãos, graça é o favor imerecido de Deus aos homens, né? E a misericórdia. O que significa a misericórdia? Embora as duas sejam aparentemente contrárias, elas andam de mão dadas. A misericórdia se manifesta quando Deus não nos trata como merecemos. Ou seja, a gente pratica um ato que merece juízo da parte do Senhor. A gente pratica algo que merece que Deus nos castigue. E acontece que as misericórdias do Senhor, que são riquíssimas e que se renovam a cada manhã, conforme Lamentações, verso 3, né, e versos 24 e 25, essas misericórdias que se renovam a cada dia, vai aplacando a ira de Deus para que o seu juízo não seja derramado sobre a humanidade, sobre aquelas pessoas que praticam a impiedade. A misericórdia do Senhor, ela se estende, mas há um momento que o juízo precisa ser aplicado. Então a graça é aquilo que nós fazemos e, mediante as nossas obras, é impossível nós comprar um favor de Deus mediante aquilo que nós fazemos. E a misericórdia é o que Deus faz, que não nos trata como merecemos, por causa dos nossos pecados. Ele se demora, podemos dizer assim, a aplicar o seu juízo. Subtópico 3 vai tratar sobre graça versus justiça. O que é graça? Nós já definimos muito bem aqui sobre graça, agora nós vamos definir um pouco sobre justiça, né? A graça é o antídoto criado pela justiça de Deus, para aplacar a própria justiça do Criador. Pelas leis humanas, ninguém pode cumprir em plena uma pena em lugar de outra pessoa. Pela justiça divina, entretanto, Deus admitiu a substituição. É o que diz aqui Gálatas capítulo 3, verso 13.
onde diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se fez maldição por nós em nosso lugar. Né? O ato, né, substitutivo de Deus para poder aplacar a sua ira e aplicar a sua justiça foi por intermédio de Jesus Cristo, que veio a esta terra e cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar. Em Mateus 5,17, vai dizer que ele cumpriu de maneira plena toda a lei do Senhor. Algo que nós não poderíamos cumprir, nós não conseguiríamos cumprir, né, por causa das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas falhas. O Senhor Jesus veio, né, e como consequência da graça do Senhor, é o que diz esse terceiro subtópico, né, veio também a justiça de Deus. O próprio Senhor, ele manifestou a sua justiça para com todos os homens, entregando o seu próprio Filho. E por que ele fez isso? Por amor a mim, meu querido, por amor a mim e a você, meu querido professor e meu querido aluno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, né, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a justiça de Deus é manifestada também através de Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor pendurado no madeiro, conforme nós vemos aqui que, segundo as leis do Antigo Testamento, quem fosse pendurado no madeiro era maldito, e o próprio Cristo se fez maldito por nós, para poder se cumprir a justiça de Deus em nossas vidas. Ponto número 2, o alcance da graça. Agora nós vamos ver aqui, definir melhor a respeito da graça comum, né, que é o primeiro ponto, subtópico, e a graça especial. O que é graça comum? Jesus disse que deveríamos amar os inimigos, porque Deus igualmente faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, conforme Mateus 5:45. Isso é graça comum. A graça comum, ela faz com que nós permanecemos vivos, né? Deus não aplica a sua ira e não, por intermédio do pecado, não elimina a nossa vida, não mata, melhor dizendo, não nos mata por causa da graça comum que é derramada sobre todos os homens. Existem pessoas que praticam a impiedade, a maldade, né, a promiscuidade, né, são assassinos, são avarentos, são pessoas que não têm seu coração endurecido, mas Jesus Cristo nos diz aqui que o próprio Deus manda chuva, tanto para esses, quanto também para aqueles que servem ao Senhor. Deus também dá o seu sol, né, a luz do dia, tanto para justos quanto para injustos. Né? Deus ele permanece, né, sem derramar a sua ira, a sua justiça, né, para aqueles que continuamente praticam a impiedade. Isto é considerado para aqueles que estudam a respeito da graça como graça comum. É uma graça simples que é aplicada a todos os homens, a todos aqueles que servem ou não servem a Deus. A graça comum, ela é independente de escolha religiosa, independente de conversão. Agora, a graça especial já é uma graça, né, derramada apenas para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Vamos ler aqui na nossa lição o que diz: é o favor imerecido de Deus, que emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por ela, Deus salva e justifica o pecador, tornando-o filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, e antes daquelas pessoas entregarem a sua vida a Jesus Cristo, antes
dos cristãos entregarem a vida a Jesus Cristo, nós entendemos que toda a humanidade ela é criatura de Deus. E pela palavra de Deus, que nos revela que nós somos feitos filhos de Deus somente através da nossa entrega, da entrega das nossas vidas a Cristo Jesus, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, conforme Romanos, João capítulo 1, versículo 12. Somente se tornamos filhos de Deus após nós se tornarmos servos de Jesus Cristo, colocarmos Ele no nosso coração e deixarmos que Ele se torne Senhor das nossas vidas. É o que diz, João capítulo 1, versículo 12. A graça, quando ela é absorvida, também nos faz morrer e ressuscitar com o Redentor, conforme Romanos 6, 3 e 5. E então passamos a ter uma nova vida, assim libertos da escravidão do pecado pela graça especial concedida por Deus, não teremos mais sobre nós o poder do pecado, ou seja, o pecado não nos dominará. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Romanos 6, 14 vai dizer que esta graça, ela nos livra do domínio do pecado. Ela nos dá o livramento e nos liberta da escravidão do pecado. E agora em Cristo Jesus nós temos acesso diretamente ao Deus Criador das nossas vidas, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ponto 3 da nossa lição vai tratar o seguinte: os grandes dilemas. Subtópico 1. A grande aparente contradição. A Bíblia diz que Deus odeia o fato de um culpado ser declarado inocente, com Provérbios 17, 15. Como então pode Deus perdoar o pecador? A graça salva o arrependido da justiça? A situação jurídica do homem sem o sacrifício de Jesus seria terrível. É aquilo que eu falei para os irmãos. Pelos nossos próprios méritos, nós não conseguiríamos se achegar a Deus, porque o nosso Deus é santo, conforme 1 Pedro, capítulo 1. Sede santos, 1 verso 12. Sede santos porque eu sou santo. E a santidade de Deus, ela não permite que um pecador se aproxime do Senhor. Por isso que houve a necessidade de um justo, de um homem não pecador, um homem sem pecado, ter vindo aqui na terra, ter se encarnado em pele humana, e este homem, então, vivenciar tudo que a gente vive aqui e morrer na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro, os irmãos sabem que no livro de Levítico, os professores que estão aí de plantão e os estudiosos, alunos, sabem que a figura do Cordeiro no Novo Testamento era tido como era feito, melhor dizendo, como os levitas e sacerdotes pegavam o animal, o cordeiro, sacrificavam ele, e uma vez por ano, o sangue do cordeiro era levado no lugar santíssimo, ou seja, aonde estava ali a Arca da Aliança, no lugar mais sagrado do templo. E esse sangue do cordeiro, simbolizando o sacrifício do animal imaculado, um animal sem mancha, sem pecado, ele era levado para o local santíssimo, e o próprio Senhor descia naquele local e recebia aquele sacrifício. Então a nação de Israel tinha o perdão dos seus pecados por mais um ano. Ou seja, o sangue do animal cobriria os pecados da nação. E o Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 29, a qual João Batista ele declara que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício vivo de Jesus Cristo tirou de maneira permanente o pecado do povo que agora entregaram a sua vida a Ele. Tirou no sentido de que agora o sacrifício de Cristo cobre, nos purifica de todo pecado. Através do nosso arrependimento sincero, por mais que tenhamos falhas
erros, né? Mas se nós confessarmos a Deus, conforme João diz na sua carta, 1 João capítulo 1, que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Então, Deus quer isso, né, neste subtópico. A justiça de Deus é aplicada mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Subtópico 1, um questionamento. Como o sofrimento e a morte de um homem numa cruz pode ser capaz de salvar toda a humanidade do inferno? A redenção que Jesus realizou na cruz não foi um ato de força, mas um ato de justiça. Não foi a quantidade do sofrimento, mas a qualidade daquele que sofria, que trouxe a redenção. Por que a qualidade? Porque o próprio Filho de Deus, conforme Filipenses, capítulo 2, versículo 4, né, versículo 5, se não me falha a memória, diz que o próprio Deus se desfez, se esvaziou-se a si mesmo, da sua glória, e veio a esta terra para que pudesse viver como um homem, deixou a sua glória para viver a esta terra. A qualidade do sacrifício feito agora pelo próprio Deus foi de uma grandeza que não tem fim, foi de um tamanho que não tem fim, foi uma qualidade perfeita que o próprio Deus agora vem a esta terra e se sacrifica em prol de toda a humanidade. Não foi por causa do sofrimento, mas agora foi por causa da qualidade do sacrifício. Jesus sofreu, a gente sabe, sofreu, foi chicoteado, foi torturado, foi ferido, né? Sofreu todas as torturas que nós podemos imaginar, mas não foi a qualidade. Foi a qualidade deste sacrifício, né? Que o próprio Deus, ele se move ao nosso favor e agora, por ele e para ele, nós vivemos por toda a eternidade. Ponto número 4. Vivendo tempo da graça. Subtópico 1. Graça, onde é encontrada? A graça só pode ser encontrada no cristianismo genuíno. Em nenhum outro lugar há a ideia de ser beneficiado por Deus sem fazer absolutamente nada. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Sem alguém buscar os dogmas de qualquer outras religiões, encontrará sempre uma relação de mérito para se conseguir bênção. O cristianismo, porém, a salvação é dada gratuitamente, né? Em outras religiões existem méritos. As pessoas, para se salvar, precisa praticar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, né? Precisa se tornar justo diante da sua entidade, né? Diante do seu Deus. O cristianismo não. Apenas pela fé, né, em Cristo Jesus, a pessoa se torna justo diante de Deus, independente das suas falhas e dos seus pecados, né? Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E por que a fé é tão importante? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé nos faz ir além. E esta fé, em contrapartida, nos faz acreditar que o nosso Deus, ele é perdoador e nos faz, né, justos diante dele, mediante ao seu Filho Jesus Cristo. Subtópico 2. Graça existe desde quando? Desde quando a graça começou a existir? A graça sempre existiu ao longo dos séculos, desde Adão até João, né? Desde Gênesis até Apocalipse, a graça sempre existiu na Bíblia Sagrada, sempre é revelada na Bíblia Sagrada. Prova disso
que é quando Adão e Eva vieram a pecar, desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido, a graça de Deus já é colocada, né, já é lançada, né, colocada no meio deles, através da veste que Deus fez de peles de animais. Para não deixar eles nu, Deus sacrifica o primeiro animal e já dá a pele para ele se vestir e se cobrir a sua nudez. Nós vimos aí a graça sendo revelada desde Gênesis até Apocalipse. Subtópico 3 vai dizer: e agora, como viveremos? Paulo fez uma pergunta e ele mesmo ofereceu a resposta. Em Romanos 6,12, devemos sempre escolher o bem, usar o dom da graça a favor do plano de Deus e não o contrário. A graça do Senhor, ela é um benefício de Deus, né, para toda a humanidade. Mas agora, a graça especial só é concedida para aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. Por quê? Porque através desta graça especial, nós nos tornamos filhos de Deus e agora nós temos também uma herança no céu, que é as moradas celestiais, as moradas com o Senhor, nosso Deus. E esta graça, precisamos anunciá-la, pregá-la, né, para todos os povos, para que o povo possa também conhecer a Jesus Cristo na sua palavra, como ele é, e através dele salvar ainda mais pessoas, e mais pessoas que puderem então participar da graça especial. Tá bom, meus queridos irmãos? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você ficou até aqui, deixe seus comentários, né? Nos ajude a publicar, a compartilhar, né? A anunciar ainda mais a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Jesus Cristo, as pessoas que, porventura, estão querendo conhecer Ele de mais perto, né? Através da sua palavra. Tá bom? Fiquem todos na paz. Na próxima lição nós estudaremos a lição número 9, a qual vai tratar especificamente do sacrifício de Jesus, o sacrifício do Redentor. Tá bom, meus queridos? Até a próxima e fiquem todos na paz, se Deus quiser.